Beleza, moçada? Bom dia, boa tarde. Aqui é o professor Anderson. Hoje a gente vai terminar o sistema digestório, né, que nós havíamos começado na aula passada, tá? Ficou faltando, então, nós vermos os órgãos a partir do intestino. E a gente vai terminar essa segunda parte agora, beleza? Então, bora lá. Pessoal, então, continuando, vamos falar um pouquinho agora sobre o próxima parte, né, o próximo órgão. Então, nós vimos no slide anterior o estômago, né? Nós estamos vendo aqui, ó, tá? Estou mostrando com o mouse aqui. E agora nós veremos essa porção, ó, que começa logo após, né, o estômago, né? Ó, começa aqui, vocês estão vendo, né? Eu estou mostrando aqui, ó, tá? Ó. Então, essa porção, esse órgão que nós veremos agora, né, que é tudo isso daqui que vocês estão vendo, que eu estou mostrando, isso aqui, tudo é o intestino, tá? Intestino. Moçada, o intestino, como vocês podem ver aqui, ó, é como se fosse um tubo, né? Imagina uma mangueira grande, aí, com mais ou menos aí 7 metros de comprimento. Um tubo com mais ou menos 7 metros de comprimento. E esse tubo presente dentro da tua cavidade abdominal, ou seja, da tua barriga, tá? Então, na verdade, moçada, o nosso sistema digestório todo, ó, todo é um tubo, né? Então, começa lá na boca, ó, depois passa para o esôfago, que é um tubo, né? Estou falando do sistema digestório como um todo, tá? Ó, é um tubo, chega no estômago, que é uma espécie de saco, né, de bolsa, mas não deixa de ser um tubo também, ó. Termina o estômago e continua esse tubo, tá? Essa mangueira, beleza? Então, olha só, o intestino tem início, né? Quando termina o estômago, já começa o intestino. E aí, esse intestino, como nós vemos aqui, né? Ele está localizado na cavidade abdominal, ou seja, na sua barriga, né? E é dividido em duas partes. O nosso intestino é dividido em intestino delgado. Moçada, delgado significa fino, tá? Fino. E intestino grosso. Então, nós temos aqui, ó, o nosso intestino, que é dividido em intestino fino, né? Ou melhor, intestino delgado, que é esse que eu estou mostrando aqui, ó, tá? Que a nossa avó chama de tripa, tá? O termo correto é intestino delgado, tá? E essa outra parte aqui que eu estou mostrando com o mouse, ó, que é o intestino grosso, beleza? Intestino grosso, tá? Bem, como eu disse, né, só repetindo, nosso intestino delgado, moçada, tá? De novo, ó, que é esse daqui, ó, nosso intestino delgado, ele tem, em média, assim, 6 metros de comprimento, tá? 6 metros. E o intestino grosso, tá, que é esse daqui, ó, tem mais ou menos aí 1,5 m de comprimento, beleza? Então, olha só o tamanho do tubo que você tem dentro da sua barriga, né? 7,5 metros mais ou menos, em média, né, de comprimento. Beleza? Então, próximo slide. Pessoal, então, né, como nós já falamos, né, aqui nós temos o estômago. Quando termina o estômago, ó, na porção final do estômago, já começa o intestino delgado, tá? Intestino delgado. A primeira parte, a primeira porção do intestino delgado, que é essa que eu estou mostrando aqui com o mouse, ó, nós chamamos de duodeno, tá? Duodeno. Então, de novo, para fixar, duodeno é a primeira parte, a primeira porção do intestino delgado. Ó. Vocês percebam aqui, ó, que ele tem um formato de uma letra C, tá? Formato de uma letra C. Ó, tem mais ou menos 25 centímetros, tá? 25 centímetros. Esse local, moçada, o duodeno, ele possui uma importância muito grande na digestão, tá? Nós veremos agora no próximo slide, tá? O porquê disso. Então, bora lá. Então, moçada, ó, aqui, ó, nós temos, ó, o duodeno, tá? De novo, é aquela primeira porção do intestino, primeira parte do intestino delgado, com formato de C, tá? Vocês observem, moçada,
que aqui, ó, coladinho no duodeno, vocês estão vendo essa estrutura aqui, ó, de cor amarela, bege, tá? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um órgão, tá? Chamado de pâncreas. Pâncreas. Tá? O pâncreas, ele está localizado, ó, bem aqui, ó, na curvinha do duodeno, tá? Ó. Ele está ali, ó. Tá? E o pâncreas tem uma função importantíssima. Vocês estão vendo aqui, ó, que o pâncreas tem um ducto. Esse ducto, ele desemboca aqui no duodeno, ó. Então, o pâncreas produz substâncias, e essas substâncias são jogadas no duodeno, dentro do duodeno, né? Nessa porção interna que a gente chama de luz, tá? Ou lúmen, tá? Beleza? Essa substância que o pâncreas produz e libera e joga aqui no duodeno, nós chamamos de suco pancreático, tá? Suco pancreático. E aqui no suco pancreático, moçada, esse suco, ele é composto por um número grande de enzimas diferentes, tá? Enzimas diferentes. Só lembrando que enzimas são substâncias, são proteínas que aceleram reações químicas, tá? Enzimas, essa é a definição. Então, o pâncreas produz enzimas diversas e libera essas enzimas aqui no duodeno, beleza? Já a gente vai ver quais são essas enzimas, tá? E a função delas. Tá, o que mais? Observem, moçada, que nós temos também aqui o fígado, ó. O fígado é um órgão muito grande, né, que possui várias funções, depois nós iremos falar. E uma delas, estão observando aqui essa estrutura verde, ó, que se parece com um saquinho, com uma bexiga? Essa estrutura é chamada de vesícula biliar, tá? Vesícula biliar. O pâncreas, moçada, produz a bile, tá? Uma substância chamada de bile. Ele produz a bile e armazena aqui dentro, ó, da vesícula biliar, tá? Essa vesícula biliar, em algumas pessoas, ela costuma, né, geralmente pessoas mais velhas, né, costuma acumular pedras aqui dentro, tá? Formar pedras. E aí muita gente tem que acabar fazendo cirurgia para tirar essas pedras, tá? Mas voltando para a aula. O fígado, então, produz a bile, uma substância chamada de bile, e armazena aqui, tá? E aí, quando você come gordura, tá? Então, principalmente gordura, óleos, essa bile, ela é liberada, ela é eliminada aqui da vesícula biliar, tá? E segue, ela penetra, então, num ducto, que eu estou mostrando aqui, ó. Tá? Esse ducto, então, desemboca também, ó, lá no duodeno, tá? O ducto, ó, passa por dentro do pâncreas, vocês estão vendo, ó? Começa lá no fígado, né, o ducto, ó, conecta a vesícula biliar ao duodeno. E aí a bile que está armazenada aqui na vesícula biliar é liberada no duodeno, moçada. Tá? Beleza? A bile, ela age sobre as gorduras e sobre os óleos. A bile tem a mesma função que um detergente. Sabe aquele detergente que você usa quando você vai lá lavar a louça? Né? Quando o prato está muito engordurado, você não usa detergente, coloca o detergente na buchinha e o detergente ele retira a gordura. O detergente, na verdade, ele dissolve a gordura. Esse é o papel do detergente, né? Emulsificar, dissolver a gordura, eliminar a gordura. A bile, ela tem um papel semelhante ao detergente. Então, ela tem essa função detergente também. Quando ela cai aqui, ó, no duodeno, quando a bile é liberada aqui no duodeno, ela vai agir sobre as gorduras, sobre os óleos, tá? E vai dissolver, vai emulsificar. Então, essa dissolução das gorduras, que é realizada pela bile, facilita, tá,
a digestão, facilita a quebra das gorduras por outras enzimas, que nós veremos daqui a pouquinho. Beleza? Então, resumindo, qual é o papel da bile? Dissolver gorduras, emulsificar gorduras. Tá? Então, tá bom. Então, aqui nessa região, moçada, aqui do duodeno, que acontece a maior parte da digestão. Tá? A maior parte da digestão. Então, o pâncreas vai liberar o suco pancreático com algumas enzimas responsáveis pela quebra de nutrientes. Tá? E o fígado vai liberar a bile, com a função de dissolver gorduras. Beleza? Próximo slide, então. Vamos ver isso com mais detalhes. Então, olha só, moçada. Aqui nesse slide, nós temos aí, ó. Agora há pouco eu comentei com vocês, no slide anterior, que o pâncreas produz um suco e libera esse suco aqui no duodeno, certo? O suco pancreático. Tá, o que nós encontramos no suco, nesse suco que é produzido pelo pâncreas, o suco pancreático? Ó, nós encontramos vários tipos de enzimas, por exemplo, a amilase pancreática, que digere o amido que chega aqui, tá? Digere o amido é um açúcar, tá? Digere o amido em partículas menores. Nós temos também, ó, enzimas que nós chamamos de proteases, enzimas que digerem proteínas, tá? Peptídeos, que são moléculas menores que as proteínas e também as proteínas. Então, essas proteases, nós temos aqui como exemplo, ó, a tripsina é uma delas, a quimotripsina e a carboxipeptidase. Tá? Aqui, ó, tem um L, tá? Não é carboxipoli, não, tá? É carboxipeptidase. Beleza? Então, o pâncreas libera amilase, que digere o amido, libera enzimas, que digerem proteínas. Tá? Então, as proteínas que vieram do estômago, que ainda não foram digeridas, terminam de ser digeridas por essas enzimas aqui, ó. Tripsina, quimotripsina e carboxipeptidase. Tá? No suco pancreático, nós também encontramos as lipases. Lipases são enzimas que vão digerir, né, degradar lipídios. Só lembrando que lipídios são óleos e gorduras, tá? Óleos e gorduras. Né? Ceras também, né? Colesterol, tá? Então, as lipases vão agir sobre os lipídios e vão quebrar esses lipídios em partículas menores, tá? Nós também temos no suco pancreático as nucleases, né? Que vão digerir DNA e RNA provenientes dos alimentos que você ingere, tá? Se você ingere carne, você está ingerindo ali células musculares. E dentro dessas células você tem DNA e RNA, tá? Do animal, tá? Esse DNA e RNA são degradados, né, são quebrados em partículas menores por enzimas chamadas de nucleases. Beleza? Então, pessoal, olha só. A função do suco pancreático é quebrar os nutrientes em moléculas ainda menores, tá? Em moléculas bem pequenas, para que o intestino delgado, para que o duodeno e as outras partes do intestino consigam absorver os nutrientes. Se o nutriente ele aparece aqui, ó, no duodeno, se o nutriente ele apresenta uma estrutura grande, né, se ele não for quebrado, o intestino não consegue absorver. O intestino não absorve e não joga esse nutriente na corrente sanguínea. Se o intestino não absorve e não joga na corrente sanguínea, esses nutrientes não vão ser distribuídos para o seu corpo, para as tuas células, e você não vai conseguir aproveitar, né? Você vai ingerir os nutrientes e vai liberar através das fezes. Então, por isso que é importante o suco pancreático, por isso que é importante as enzimas, para quebrar nutrientes, né, que estão presentes em moléculas grandes,
em moléculas pequenininhas para que o seu intestino consiga absorver. Porque ele não consegue absorver partículas grandes, só partículas microscópicas, só moléculas bem pequenininhas, tá? A parede, moléculas grandes não atravessam a parede do intestino, são moléculas pequenas. E aí o intestino absorve, joga no sangue e o sangue distribui para as tuas células esses nutrientes. Beleza? Próximo slide. Ah, uma outra coisa importante, ó, o pâncreas também libera bicarbonato de sódio, tá? Então, o pâncreas produz bicarbonato de sódio, moçada, e joga aqui, ó, no duodeno, tá? O bicarbonato de sódio é uma substância que diminui a acidez, tá? Diminui a acidez. Por quê? Quando os nutrientes saem do estômago e chegam aqui, ó, e entram aqui no duodeno, não sei se vocês lembram da aula anterior, o estômago produz um ácido chamado HCl, ácido clorídrico, tá? Então, os nutrientes, os alimentos que passaram pelo estômago, quando eles saem do estômago e entram aqui no duodeno, eles carregam um pouco desse ácido, tá? E aí esse ácido, ele tem que ser eliminado, tá? E de que forma que ele é eliminado? Através do bicarbonato de sódio, tá? Que é liberado pelo pâncreas. O bicarbonato de sódio reage com o ácido clorídrico, que veio, né, que está junto com os alimentos que vieram do estômago, tá? E aí esse ácido ele é eliminado, tá? Beleza? Próximo slide. Pessoal, então olha só, nós vimos agora há pouco que a primeira porção do intestino delgado tem aquela formato de C, né? Que nós chamamos de duodeno. E aí, quando termina o duodeno, nós entramos em outras porções do intestino delgado, tá? Que são chamadas de jejuno e íleo. Então, termina aquela porção em C, duodeno, e aí começa o jejuno, tá? O jejuno, e depois o intestino delgado termina no íleo. Só que olha só, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma imagem, né, da cavidade abdominal, né, de um indivíduo. E aqui, ó, nós não conseguimos, por essa imagem, identificar a transição entre jejuno e íleo. Ou seja, o que é essa transição? Quando é que termina o jejuno e quando que começa o íleo? Então, se você olha assim externamente, é difícil você conseguir identificar quando termina um e quando começa outro, tá? Então, ó, como eu já falei no slide anterior, né? Aquilo que os mais velhos, né, os nossos avós lá chamam de tripa, na verdade, é o nosso intestino delgado, tá? Que a gente está vendo aqui, ó, intestino delgado, principalmente as porções jejuno e íleo. Jejuno e íleo, tá? Porque o duodeno é só o comecinho, né? Aquela estrutura em formato de C, tá? Então, isso que a gente está vendo aqui, ó, é jejuno e íleo. Como eu disse, não dá para identificar assim externamente quando começa um e termina, tá? Termina um e começa o outro, beleza? Vamos ver o que mais nós temos aqui, ó. Moçada, aqui no intestino delgado, nós iremos observar, tá? Por dentro, tá? Se nós observarmos como é que é esse intestino por dentro, ou seja, a luz do intestino, nós iremos observar vilosidades intestinais. Vilosidades intestinais. O que são essas vilosidades? Vou mostrar daqui a pouquinho também num próximo desenho, tá? Mas as vilosidades intestinais são arranjos na superfície do intestino, na superfície interna, tá? Que vão permitir uma maior absorção dos nutrientes, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Uma outra coisa importante, moçada, é que essa região que nós estamos vendo aqui, ó, do intestino delgado, a maior porção do intestino delgado, de novo, chamada de jejuno e íleo, né, possui como principal função a absorção daquelas moléculas
pequenininhas, né, que já foram, que são produtos da quebra das moléculas grandes, né, que foram quebradas lá pelo pâncreas, né, pelo suco pancreático, pelas pepsinas, pelas enzimas do suco, tá? Pelas enzimas, pela pepsina do estômago. Então, aquelas moléculas grandes foram quebradas e aqui no intestino delgado nós temos apenas as moléculas já pequenininhas, prontas para serem absorvidas pelo intestino. Quais são essas moléculas, né, que podem ser absorvidas pelo intestino? Nós temos aqui, ó, aminoácidos, né, que são provenientes da quebra das proteínas. Nós temos a glicose, que é proveniente da quebra do amido, do açúcar amido, tá? Né, e também da sacarose. Nós temos aqui outros açúcares como a frutose, tá? Como a galactose. Nós temos aqui a absorção de ácidos graxos, que são moléculas provenientes da quebra de gorduras, dos óleos, das gorduras. E aqui também nós temos sais minerais, tá? Provenientes da alimentação, né, normal. Então, o intestino delgado é o local de absorção das moléculas, tá? Dos nutrientes principais, que são enviados para a corrente sanguínea e distribuídos para as células. Então, olha só, como eu disse agora há pouco, ó, isso aqui é uma visão, tá? É um esquema, né, que mostra uma visão do intestino por dentro. Por dentro, é uma visão interna do intestino. Vocês observem, ó, que por dentro o intestino apresenta um monte de estruturazinhas que se parecem com dedos, ó, com dedinhos. Isso aqui, moçada, nós chamamos de vilosidades, tá? Vilosidades intestinais, né? Vilosidades do intestino, tá? Então, moçada, a presença dessas estruturas em forma de dedo, dessas vilosidades, isso aqui aumenta a capacidade de absorção, aumenta a área de absorção. Se o intestino tivesse a parede interna retinha, tá? Ele iria absorver menos do que dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Então, aqui nós temos uma extensão maior de parede, né? Devido à presença dessas vilosidades. Beleza? Então, função das vilosidades é permitir uma maior absorção de nutrientes pelo intestino, tá? Olha só, de novo, ó. Então aqui nós temos um intestino, né? Aqui um corte transversal, né? O intestino foi cortado. E aqui nós vemos, ó, essas estruturas, esses prolongamentos, né, que se parecem com dedos, que nós chamamos de vilosidades intestinais. Olha só, aqui nós temos uma vilosidade, ó. Uma vilosidade. Então vocês observem que a área do intestino ela é aumentada, né? Pela presença dessas vilosidades. O intestino possui uma área interna maior. E aí o nutriente, ó, ele entra, ele é absorvido pelo intestino e cai no sangue, ó. Vocês estão vendo aqui os vasos sanguíneos? O intestino absorve os nutrientes, os aminoácidos, glicose, ácidos graxos, joga no sangue e o sangue leva isso para o seu corpo todo, né? E distribui para as nossas células, tá? Beleza. Moçada, olha só. E o intestino grosso? O intestino grosso, como nós comentamos um pouquinho já anteriormente, é essa regiãozinha que nós estamos vendo aqui, ó. Ou seja, é uma porção com um diâmetro maior. O intestino ele possui um diâmetro maior, ou seja, ele é maior, ele é mais grosso, tá? Ele só não é maior em comprimento, tá? O intestino grosso tem um comprimento mais ou menos aí de 1,5 m, tá? Beleza, moçada? Então, olha só. O intestino grosso, ele é dividido em algumas porções, em algumas partes, tá? Primeira porção é essa daqui, ó, chamada de seco, tá? Seco. O seco, ele está no início do intestino grosso, tá?
ele inicia então o intestino grosso. Vocês estão vendo essa parte que sobe aqui, ó? Essa parte que sobe é uma região do intestino grosso que nós chamamos de colo ascendente. Então, logo após o seco, né, tem início então o colo ascendente. Depois nós temos essa região aqui, ó, o colo ascendente, ele continua nessa porção aqui transversal, né, que nós chamamos de uma porção horizontal, que nós chamamos de cólon transverso. Olha aqui, ó, cólon transverso. O colo transverso, ele continua, ele desce, né, numa porção que nós chamamos de colo descendente, tá? O colo descendente, ele continua numa porção, ó, que se parece com um S, tá vendo? Um S. Por isso essa porçãozinha aqui é chamada de colo sigmoide, tá? Termina o colo sigmoide, começa o reto, né? Porque ele realmente tem essa disposição retilínea, né? Ele é reto, tá? Próximo ao final nós temos então o canal anal e o finalzinho, né? Nós chamamos de ânus, que é o orifício final, terminal, por onde o alimento, por onde as fezes, melhor dizendo, né, são eliminadas, tá? Para que serve o intestino grosso, moçada? Qual é a função do intestino grosso? Absorção de água, sais minerais, armazenamento, transporte e eliminação de fezes. Beleza? Então, o intestino grosso não é um local onde acontece a absorção de nutrientes, absorção de glicose, absorção de ácidos graxos, aminoácidos. Não. O intestino grosso é o local onde acontece a absorção da maior parte da água e dos sais minerais. Tá? Sais minerais, íons, né? Como sódio, cloreto, potássio, beleza? Fósforo. Então, beleza, passando para frente. Olha aqui, de novo, né? Ó. Então, aqui nós temos de novo ó, o seco, né, que é a primeira porção do intestino. Ó, aqui, isso aqui é o finalzinho do intestino delgado, tá? O intestino delgado termina, começa o seco, depois cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, tá? Reto, canal anal. Pessoal, então olha só, falando um pouquinho agora sobre o seco, ou seco. Então olha só, como nós falamos no slide anterior, o intestino delgado, né, ó, termina e aí começa o intestino grosso, tá? A última porção do intestino delgado, essa que eu estou mostrando aqui, ó, é chamada de íleo, tá? Então aqui nós temos a parte final, a parte terminal do íleo. E aí, essa regiãozinha que vocês estão vendo aqui, que é a porção inicial do intestino grosso, nós chamamos de seco, tá? É o primeiro segmento, então, tá? Moçada, vocês observem, ó, que aqui nessa região, tá? No seco, nós temos uma estruturazinha aqui, ó, que se parece com uma estrutura afilada, se parece com uma cobrinha. Isso aqui a gente chama, parece com um vermezinho. Isso aqui a gente chama de apêndice vermiforme. Apêndice vermiforme. Vermiforme porque tem forma, né? Tem a forma de um verme mesmo, tá? Por isso apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme, moçada, tá ligado aqui então ao seco ou ao seco, tá? E aí, muita gente, de vez em quando você vê, né, pessoas sendo submetidas a cirurgia, porque essa estruturazinha aqui, o apêndice, inflamou, e aí a pessoa tem que correr para o hospital, né, para remover essa estruturazinha aqui, ó. Tá? Inclusive, há casos aí de mortes, né, devido à inflamação do apêndice vermiforme, tá? Então, dói muito, né, a região da cavidade abdominal, a barriga. E então essa estrutura aqui é um pouquinho complicada, tá?
E aí tem algumas pessoas que dizem que o apêndice vermiforme não serve para nada, só serve para inflamar, né? De vez em quando a gente vê pessoas dizendo isso, que o apêndice só serve para inflamar. Na verdade não, tá, pessoal? Aqui dentro do apêndice, nós encontramos aqui bactérias, tá, que são importantes, que vão auxiliar na digestão, tá? Auxiliar na digestão de partículas, tá? Aqui no interior do apêndice vermiforme, nós temos aqui leucócitos, ou seja, glóbulos brancos, tá? Que vão auxiliar na defesa dessa região, que vão produzir anticorpos, tá? Vocês percebam ó, que todo o início de órgão, né, nós encontramos lá estruturas que são envolvidas na defesa, né, igual na nossa boca, né? Na cavidade bucal, logo no início do tubo, nós temos as amígdalas que produzem leucócitos. Aqui, ó, no início do intestino grosso, nós temos o apêndice vermiforme, né, que possui leucócitos, glóbulos brancos, que vão auxiliar na defesa dessa região, tá? Logo, a defesa do início da porção do intestino grosso, beleza? Então, o seco tem fundo cego, né? A gente pode ver aqui, ó. O que mais? Apresenta o apêndice vermiforme, já falei, né? E aqui nós encontramos um ósteozinho. O que é um ósteo? É uma aberturazinha, né? Por onde o alimento sai do intestino delgado, né? E penetra no intestino grosso e aí segue o seu caminho. Então, como nós falamos anteriormente, ó, termina o seco, começa os colos, né, ou cólons, tá? Então, são segmentos do intestino grosso, como eu falei, né? Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide. Vocês percebem a presença de estruturazinhas que se parecem com gominhos no intestino grosso? Esses gominhos nós chamamos de áustros, tá? Esse é o nome correto, tá? O nome que nós encontramos nos livros de anatomia, de biologia, tá? Então, cada um desses gominhos nós chamamos de áustros. Pessoal, falar um pouquinho então agora sobre o fígado. Tá? O fígado é esse órgão aqui, ó, que eu estou passando aqui, mostrando com a canetinha laser. Então, é um órgão grande, tá? É um órgão bem grande. Ó, possui aí, ó, pesa, tá, em média, 1,5 kg, tá? Então, varia entre 1,4 a 1,6, 1,5 kg em média, tá? O fígado está localizado na nossa cavidade abdominal, ou seja, na barriga, né? E a maior parte do fígado, ó, está do nosso lado direito, tá? Lado direito ali da nossa cavidade abdominal. Vocês estão vendo isso daqui, ó? Dá uma olhadinha nisso daqui, ó. Estou mostrando aqui com o laser, tá? Isso aqui, moçada, é o músculo diafragma. Então, esse músculo, ele separa a cavidade abdominal, tá, de uma outra cavidade que nós temos aqui em cima, tá? Na região superior, que nós chamamos de cavidade torácica. Então, aqui na cavidade torácica, nós temos pulmão, né, os pulmões e o coração, tá? E aí você tem o diafragma que separa, então, a cavidade torácica da cavidade abdominal, onde nós encontramos fígado. Olha só, isso aqui é o estômago, tá? Aqui embaixo nós temos o intestino, beleza? Isso que vocês estão vendo aqui é a vesícula biliar, tá? Vesícula biliar, que armazena a bile. Beleza? Tá. Funções do fígado. O fígado secreta a bile. Nós já falamos no slide anterior que a bile é um líquido que tem a função de dissolver gordura, tá? Dissolve gordura, emulsifica gordura, tá? Moçada, o fígado é um órgão que armazena açúcar. Então, nós conseguimos armazenar açúcar no nosso corpo? Sim, nós armazenamos açúcar, tá? No fígado e também nos músculos. Tá? Esse açúcar é chamado de glicogênio, tá? Glicogênio é um polissacarídeo
formado por milhares de moléculas de glicose ligadas, tá? Então, nós armazenamos açúcar na forma de glicogênio no fígado e nos músculos. Beleza, o que mais? Moçada, o fígado armazena ferro, tá? É um local de armazenamento do ferro. O fígado armazena vitaminas, a vitamina A, D, E, K, que são as vitaminas lipossolúveis, né? São as vitaminas que são oleosas, tá? A, D, E, K, vitamina B12 também, tá? E o fígado é um local onde ocorre o metabolismo das toxinas. O que é metabolismo? Metabolismo é a degradação, tá? É a destruição. Então, por exemplo, o álcool, moçada, quando você ingere álcool, o estômago absorve esse álcool e o intestino também, tá? E esse álcool ele é enviado para o fígado. Para o fígado, parte desse álcool é enviado para o fígado, e aí o fígado destrói, né, tenta metabolizar parte desse álcool antes de enviar o sangue, né, contendo, né, essa substância para as outras partes do corpo, tá? Então, medicamentos, drogas, álcool, antes de ser distribuído para o corpo, né, assim que é absorvido pelo intestino, passa primeiro pelo fígado, tá? Primeiro pelo fígado. E aí o fígado tenta metabolizar, tenta degradar essas substâncias. Beleza? Então tá, próximo slide. Então, pessoal, esse slide aqui eu coloquei para mostrar para vocês que o fígado ele tem uma face que faz contato com o diafragma. Como eu já havia falado no slide anterior, né? Aqui a gente está vendo o músculo diafragma, tá? Então, de novo, do diafragma para baixo, então nós temos o fígado, tá? E a cavidade abdominal. Do diafragma para cima, nós temos a cavidade torácica, né? Novamente falando, onde ficam os pulmões e o coração, tá bom? Moçada, então por hoje é isso, tá? Nós vimos então o sistema digestório, né? Essa é a segunda parte. Ficamos por aqui, beleza? E até a próxima aula. Abraço.